Aleluia? Então, página 167. Faço um compromisso com você de fluir aqui embaixo do espírito dessa ministração. Mas como é um material um pouco mais longo do que os outros capítulos, talvez nós não vamos falar literalmente de tudo que está escrito aí. Mas o título da mensagem é A Salvação da Casa. No que diz respeito à obra de Deus na vida dos homens, você vai ver que a menor unidade, ou a unidade comum na Bíblia, não é o indivíduo. É a casa. Quando você olha para o cenário da criação, a Bíblia fala que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E tendo o homem sido criado, Deus chega a uma conclusão. Ele fala assim, olha, não é bom que o homem esteja só. Amém? O sangue de Jesus tem poder. Os irmãos nem falam amém. Oh, Jesus. Aleluia. Recebo ainda. Atrasado. Então, se você olhar para o contexto da criação, Deus faz uma constatação. Tendo o homem sido criado, ele sopra no nariz do homem um fôlego de vida. E o homem se torna alma vivente. Com o passar do tempo, não sei quanto tempo, Deus conclui, não é bom que o homem esteja só. É assim ou não é? Os irmãos já leram o livro de Gênesis? Deus conclui, não é bom que ele esteja só. E no cenário do texto bíblico, o diabo é quem não presta, o Senhor é bom em todo o tempo. Minha voz é do meu Senhor, e eu tenho ela para cantar e tenho ela para pregar. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá, posso cantar e posso pregar à vontade. Então, olha lá, você olha para o cenário da criação, Deus cria o homem e ele mesmo constata, não é bom que o homem esteja só. Nesse momento, o texto bíblico, ele faz uma coisa inusitada. É como se Deus interrompesse o assunto com quem está lendo e fizesse algo completamente aleatório entre ele e Adão. Ele constata, não é bom que o homem esteja só. E pega Adão, leva em um cenário e faz passar a criação diante dos olhos de Adão. Fala assim, então Adão, a partir de agora, você tem uma tarefa. Ele faz um chamamento. E qual que era a tarefa de Adão? Agora você vai dar nome aos bichos. Passava lá o cavalo e ele falava, esse aqui tem cara de cavalo. Vai chamar cavalo. E a esposa, égua. E ele saiu dando nomes. E no final dessa tarefa, você percebe que Adão chega a uma conclusão. E por incrível que pareça, por ter respondido o chamado de Deus, ele termina com a mesma conclusão que o Senhor tinha antes da tarefa. No final, Adão conclui, olha, não vejo na criação algo que seja idôneo, que se assemelhe a mim. Não vejo aqui alguém que possa me auxiliar. Todos os animais criados têm para si alguém próximo, alguém que lhe auxilie, e eu estou sozinho. Nesse momento, Deus faz cair pesado sono o homem. Amém? Os irmãos conhecem um texto bíblico? É assim que acontece, senão depois você confere. E da lateral do homem, né? Texto traduzido para o português, fala que ele tirou uma costela de Adão, e dessa costela fez a mulher. Olha, Adão já era um ser vivente, já era algo, imagem e semelhança de Deus, e Eva sai dessa vida. Então, Eva é uma vida que se multiplica, mas que já existia, já estava em Adão, já vivia em Adão. Quando você olha para a criação do homem, o homem é feito de quê? De terra. Então ele pega uma matéria morta, sem vida, e promove vida a partir daquele caos. E cria do pó da terra o homem. Mas da mulher, não se diz que ele pegou matéria da mesma para fazer, não. Então, a mulher ela só é extraída de uma vida que já existia. E já existia aonde? No homem. E aí, aquele que era um, e que não era bom que ele ficasse só, agora ele se torna um casal. Institui-se uma família. É a primeira família a existir? Sim ou não? Não, não é a primeira. A primeira já existia nas eternidades passadas, Pai, Filho e o Espírito Santo. Uma comunidade perfeita. E aí Deus percebe, olha, sem unidade ele não vai prosperar. Ele precisa de alguém que lhe seja idôneo, que seja um com ele, que pensa de maneira unânime. Por quê? Porque o poder do céu repousa sobre a unidade. Então vou fazer desse homem sozinho, individual, uma comunidade. Cria-se então uma auxiliadora. Mas ela já estava lá em Adão? Sim. Então Eva não é criada de outra matéria, ele é retirada de uma vida que já existia, amém? Qual que é a importância de você entender isso? É a importância de você receber mais fé para crer que a sua família está no centro do coração de Deus,
Não é bom que o homem se isole. Não é bom que o homem se enverede sozinho, por mais que ele consiga ir mais rápido, por mais que ele se torne mais sábio, mais ligeiro, mais forte, mais confiante, mais corajoso quando ele está sozinho. Não é bom. O Senhor atestou isso lá atrás. Então, por isso, Ele nos dá auxílio, né? Quando o homem se casa, ele se torna muito mais ágil, sim ou não? Muito mais pontual, sim ou não? Não. Só se for em outro planeta. Você termina de arrumar em 5 minutos, ela ainda está escolhendo a roupa que vai usar. Aí, a sua jornada ela fica um pouquinho mais lenta. Então, se você se arrumava 5 minutos para ir para a garagem, agora você tem que começar a arrumar 1 hora antes. Então, você fica mais lento. Então, a percepção natural é de que agora está mais pesado. Mas, diante dos olhos de Deus, é um impulsionamento. Por quê? Você quer ir mais rápido ou você quer ir mais longe? Sozinho você vai viver quanto? 70 anos. A Bíblia fala que é o máximo. Né? De 60 para lá é fadiga e cansaço. Mas agora, quando você se associa a uma varoa, os anos se estendem. Amém? Se estendem na vida dos filhos, na vida dos netos. Você pode ir muito mais longe. Você pode transicionar entre gerações e muito mais distante. Então, a bênção de Deus está para a família. Amém? A família é o cenário do treinamento, do aperfeiçoamento. Homens não gostam de esperar. E aí ele dá um aparato todo feminino, cheio de detalhes, cheio de belezas particulares, né? Capaz de olhar lá no closet, né? Que é isso que as irmãs têm. Chega de guarda-roupa, amém? Closet. Sapatos, 1000. Elas olham e falam assim, não sei o que eu visto. E você, estende a mão, tocou, é de pano, você põe no corpo. Esses dias eu pus uma roupa, e eu acho que já tinha uns 40 minutos, que eu estava pronto para sair. Aí a pastora olhou e falou assim, por que você não pegou uma calça passada? Eu falei, essa não tá? Ela falou, não. Eu falei, uai, então eu vou trocar. Aí eu troquei pensando, eu falei, rapaz, o que seria de mim sem essa mulher? Eu ia sair na rua aqui difamando o nome dela. Tipo, a pastora não cuida desse cara. Esse cara, não, ela cuida. Tá lá, tem a passada e tem as outras amarrotadas. Você pegou aí porque você quis. Nossa, obrigado, Senhor. O Senhor é bom comigo em todo o tempo. Me guardou. Me muniu, me serviu. Amém? Então, a vontade de Deus é tocar a sua casa. Mas, pastor, a salvação é individual. A salvação é para uma pessoa só. E é verdade. No que diz respeito à vida eterna, o Senhor tem um trato específico com cada um. Mas no que diz respeito à bênção de Deus, o Senhor está interessado em abençoar a família inteira. As casas inteiras. Amém? E você precisa crer nisso. Porque da mesma medida que a sua família é posta debaixo de uma influência que é propósito de Deus, ela também no mundo é exposta a outros que conseguem ver valores específicos na casa. Então, da mesma maneira que o céu de Deus valoriza a sua casa e a sua família, o mundo também valoriza. Tem um exemplo, eu não gosto de dar, mas parece que Deus insiste em não me deixar perceber outro. Eu vou sempre usando ele. Mas divórcio é uma indústria. Quando as pessoas se divorciam, elas gastam muito dinheiro. E se elas se casam novamente, elas gastam mais dinheiro ainda. Então, para algumas pessoas, para alguns nichos comerciais, se faz muito oportuno. E com a crescente se torna uma mega possibilidade para muitas outras coisas. E olha, com o crescimento de qualquer nicho, as oportunidades vão se estendendo. Já estão abrindo igrejas para casamentos específicos, para que eles validem um tipo de aliança só deles. Por quê? Porque surgiu muita classe daquela, agora o mundo se ajusta, estende a sua tenda para poder abraçar todo mundo. Então, olha, há interesse no mundo a respeito do que diz a sua casa e seus filhos. Alguém interessado em influenciar os seus filhos. Por quê? Porque também há alguém interessado em abençoar a sua casa, em derramar favor na sua casa. Olha, um dia nós estaremos com Jesus e Ele virá com recompensa para os filhos. Quando nós olhamos para a recompensa, é certo de que ela vai ser individual. Eu posso dar as mesmas condições para os meus 2 filhos, mas a decisão final e o fruto das condições virá da disposição deles, do interesse deles. Então eu posso colocá-los
na mesma escola, expô-los ao mesmo ensino, à mesma tutoria, dar amor para os dois de maneira igual, mas um pode crescer um menino estudioso e aplicado e o outro completamente desleixado, virado para outras oportunidades. E no final, ou no futuro, eles vão ter futuros distintos e vão colher frutos distintos por causa de escolhas que eles fizeram. Então, olha, mesmo que haja, no que diz respeito à recompensa, um tratamento individual, Deus não abriu mão da sua casa. Há um motivo especial e específico para o Senhor ter tocado o seu coração. Talvez lá na sua casa você tenha se deparado com uma devastação completa e você até constata com seus olhos, se meu irmão aceitasse a Jesus, a vida dele mudaria. Se a minha mãe aceitasse a Jesus, se houvesse conversão nessa casa, o quadro seria outro, mas eles são duros. E olha, mas está na mão de Deus. E você segue se conformando ao quadro, como se não fosse responsabilidade. Olha, a vontade de Deus não é promover cargo pesado nas costas dos filhos. Mas há um motivo muito específico para a salvação entrar no coração do homem. A vontade de Deus é para que você seja salvo e toda a sua casa desfrute da sua salvação. Quanto mais escandaloso é o pecado, ou quanto mais transgredido ou caído for a conduta de uma pessoa, quando ela tem uma experiência genuína com Jesus, mais poderoso é o seu testemunho. Eu lembro de lá para a volta dos anos 2000, 2003, talvez, no máximo, houve uma chuva de testemunhos. Chuva de testemunhos. Na época nós não tínhamos assim YouTube, né, essa quantidade de streaming disponível. Então era assim, iam chegando os VHS para você assistir no videocassete. Aí você reunia ali com o pessoal da igreja, vamos assistir o testemunho do fulano, ex-bruxo. Era assim ou não era? Alguém é dessa época? Ou eu estou ficando velho sozinho? Ok. Os irmãos são jovens, né? Obrigado, Senhor, pela igreja jovem que o Senhor me deu. Mas era assim, nós assistíamos aquilo e ficávamos escandalizados. Homens que participaram de rituais de magia negra, cortaram crianças, beberam sangue humano, fizeram um monte de coisas. Nem sei se isso pode ir para a internet, depois tem que ver. Os tempos mudaram, né? Se não puder, depois alguém tem que cortar. E o que acontecia? As pessoas assistiam e elas iam se constrangendo e aceitando Jesus. E aqueles testemunhos caminhavam o país inteiro. Onde aqueles pregadores eram chamados para dar o seu testemunho, muita gente se convertia. Muito drogado, muito alcoólatra se reuniu dentro da igreja. Houve muita salvação. Por quê? Porque um improvável aceitou Jesus. Então, olha a estratégia de Deus. Ele toca o enfermo. Ele olha com os olhos santos sobre a terra e ele percebe onde está abundando o pecado. Onde há mais degradação. E ele toca com favor. Quando ele toca com favor, os olhos daquela atmosfera ambiental são voltados para aquele lugar. Não é possível, converteu? Mas o Wendel, não sei não, isso é fogo de palha. Dá um tempo para ver quanto tempo isso dura. Espera um pouquinho, não vai junto não. Muitas pessoas são assim, elas veem a iniciativa do cristão e elas olham, vamos ver quanto dura. Por quê? Porque dependendo da durabilidade desse testemunho, pode ser que esse Deus exista mesmo. Então, olha, você que aceitou Jesus no seu coração, a salvação entrou na sua vida e fez de você uma carta viva. As pessoas olham para você agora, às vezes você recebe até com um senso de crítica, mas não, é um olhar de esperança. Elas querem que dê certo e elas ficam olhando em todo o tempo para que você não caia, querendo que você não transgrida nenhum, para que ela possa se encher de esperança. Olha, é de verdade o que aconteceu com o Wendel. Ele é pastor agora, já tem tantos anos que ele caminha assim. Olha o comportamento, olha o casamento, os sinais estão acompanhando. Olha, vale a pena, eu vou tentar, vou seguir esse caminho. Vou procurar uma igreja para mim também, para minha casa também. O Senhor fez isso de nós, amém? Porque Ele não esqueceu da sua casa. Não esqueceu dos seus pais, não esqueceu do seu cônjuge, não esqueceu dos seus filhos. Então, não se canse de fazer aquilo que é certo. E o que é certo para nós? Certo é isso que nós estamos fazendo, proclamando a verdade em tempo e fora de tempo, seja em lives, seja em aconselhamentos, seja em fechamento de negócio, seja em contratação de funcionário, seja em problemas conjugais, criação de filhos, onde for. Fale do Senhor Jesus, fale daquele que conquistou o seu coração, fale da vida que é real, viva,
transformadora que você tem experimentado. Por quê? Porque em algum momento alguém vai ser tocado pelo poder do Espírito. Vai ser convencido do pecado. Vai perceber, olha, esse caminho pecaminoso vai resultar em morte. Na verdade, já resultou. Eu sou insensível, não consigo chorar, não consigo crer. A incredulidade já tomou meu coração. Vivo uma vida descrente. Pelo amor de Deus, me ajuda. Foi convencido pelo poder do Espírito. Porque alguém decidiu fazer jus a uma oportunidade. Amém? Então pregue para os seus filhos. Pregue para os seus filhos. Olha, eu sou muito encorajado com o que acontece aqui nessa igreja no que diz respeito ao trabalho com crianças. Muito encorajado. Eu fico muito feliz, porque se você parar para ensinar qualquer coisa para uma criança, eu não sei se os irmãos perceberam, mas uma criança do reino de Deus colocou um item aqui e eu falei, então, pega lá e leva lá para o lugar que você achou. Meu pai estiver aí, põe na conta do amor. Falei, então, fulano, pega lá e põe lá onde você achou. Aí ele olhou para mim, riu e saiu. Se fosse um adulto, não teria dificuldade, mas crianças têm dificuldade. Então você tem que repetir. Aí eu deixei, ele deu uma volta, e aí ele parou aqui, o cadastro dele estava desamarrado, eu falei, agora eu pego ele. Aí ele veio, eu amarrei o cadastro, quando eu terminei de amarrar o cadastro, eu fui no ouvido dele, eu falei, pega isso aqui e coloca lá onde você achou. Aí ele pegou, eu falei, funcionou. Ele vai levar. O lugar era lá na mesa de som, a tomada tem que ficar lá. Aí ele pegou aqui comigo e deixou bem ali no carrinho do meu filho. Eu falei, não foi dessa vez. Aí o louvor veio, rodou e eu tive que subir. Mas qual precisa ser o espírito? A próxima vez ele vai levar daqui para o meio do caminho e até o final do culto eu consigo. Insistência, repetição. Por quê? Porque nós somos chamados a esse ministério. Então, olha, a vida cristã precisa ser real para você. Não era isso que eu devia pregar, não. Mas eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Que Deus me ajude. Talvez a mensagem que mais me marcou aqui nesse livro, nesse tempo, foi a do dia 13. Quem ama transmite graça. Eu e você fomos chamados transmissores de favor. Mas é impossível você transmitir algo fora de uma sintonia. Em outras palavras, para ficar assim bem goianês, é impossível você dar o que você não tem. Então você precisa receber favor. Você precisa receber, você precisa achar o canal do favor na sua sintonia para que você possa transmitir favor dentro da sua casa. Eu e você fomos chamados para isso. A bênção de Deus vai entrar na vida dos seus filhos por um canal. Lembra daqueles rádios antigos? Não sei, eu gostava demais. Então, durante alguns anos da minha infância, eu pegava um radinho, colocava no canto da beliche, e aí eu sintonizava numa rádio, qualquer uma, que estivesse funcionando, porque não era fácil sintonizar, era difícil, algumas frequências sumiam da noite para o dia, algumas rádios sumiam também. Aí você sintonizava, colocava e eu ficava ouvindo a frequência. Eu só queria uma voz, não lembro de nenhuma música, não lembro de nada assim extraordinário, não tem nenhum testemunho dessa época, mas eu queria uma voz. Eu queria uma voz que me acompanhasse durante a noite, até pelo menos o momento que eu dormisse. E olha, por diversas vezes o rádio dormiu ligado. Outras vezes minha mãe teve que sair lá do quarto dela para vir desligar a chiadeira, porque o rádio saiu do ar. Já está de madrugada, não tem ninguém mais trabalhando. E ela vinha lá e desligava, porque eu já tinha dormido. Mas a companhia tinha ficado. Então, olha, para me sintonizar aquela voz, eu precisava de um ajuste. Aí, os irmãos lembram dessa época? Os irmãos têm medo da idade, né? Aleluia. Eu sou feliz em ser um jovem de 40 anos, para a glória de Deus. Aí o que você fazia? Você ia caçando o canal. Então, o Espírito Santo hoje ele é residente, ele habita dentro de você e ele atua numa frequência. Eu sei que o exemplo é chulo, né? Comparar o Espírito Santo com uma frequência de rádio. Mas a vontade de Deus é que você seja esse, sensível. Dá uma giradinha, tá chiando, achei a voz. Mas aí eu lembro que quando você achava a sintonia, tinha um ponto específico que a voz ficava sem nenhuma microfonia, sem nenhum chiado, ela ficava limpinha. Aí você já tinha percebido a voz, você já tinha achado o lugar, aí você deitava ele assim e ia mexendo devagarzinho para a mão parar de tremer. Os mais jovens aí, eu estou vendo acenando com a cabeça. Aí você achava, aí quando você achava, você ia devagarzinho, porque se você mexesse brusco às vezes, você tinha que apelar para o bombril, você tinha que mexer na antena, e era ruim demais, porque dormindo numa beliche era ruim. Aí você colocava devagarzinho e pronto. Você tinha. Então, da mesma forma, o Espírito Santo te chama para transmitir favor dentro da sua casa. E às vezes você vê lá na sua casa
que tem algumas coisas fora do lugar. Minha esposa, posso falar? Eu acho que ali não dá para ouvir. Ela pegou algumas tiras de adesivo e escreveu assim, ó, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Aí eu li, falei, o que será isso, hein? Ok, passei despercebido, não vou perguntar porque eu também não estou muito disponível a conhecimento novo. Aí depois eu vim em outro lugar, e de repente passou dos limites. Tinha um cara falando na tela do celular dela, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, e tá, e pá. Eu falei, meu Deus, esse trem tá ficando grave. Eu vou procurar saber o que é isso. Que tipo de influência, que serpente é essa? Eu não sou como Adão. Aqui tem voz, rapaz, eu vou falar e vou checar o que está acontecendo. Aí eu olhei para mim, ela me explicou, eu entendi. Falei, é para mim. Obrigado, Jesus. É assim mesmo, vou resolver todos esses problemas. Eu comecei a olhar, e tem coisa que você resolve, e a durabilidade da solução é de 30 minutos. Porque os meninos vão lá e bagunçam. Então, às vezes, é um trabalho assim, incansável. Então, se for ser levado ao pé da letra, é um trabalho completamente improdutivo e desgastante. Mas muitas das vezes, é a vida que nós temos levado, fazendo na força do nosso braço. É uma verdade, tem coisa quebrada, não deveria ter. Tem coisa faltando, não deveria ter. Tem coisa fora do lugar, não deveria ter, é ruim. Um ambiente de bagunça, de desordem é ruim, é palco para o Satanás mesmo. Para ser assim bem assustador, legalista com você. Mas olha, nada que um pouco mais de farinha não resolva. Acrescenta o Senhor Jesus. Ver, enxergar os defeitos, as falhas, as coisas que precisam ser consertadas, em si podem não ser coisa nenhuma. Mas muitas das vezes nós limitamos a nossa alegria à reconstrução de algo, ao suprimento de algo que nos está faltando. Se você olhar para os problemas da maioria das famílias, ele se resume ao estado financeiro que eles se encontram. E eles só conseguem enxergar a escassez. A falta de recursos, não tem dinheiro para sair, não tem dinheiro para arrumar o cabelo, não tem dinheiro para arrumar a unha, já tem não sei quantos meses que eu não vou no salão, esse homem não cuida de mim, e tarará, tarará, tarará. Resumo, está faltando dinheiro. É só falta de dinheiro. E aí não conseguem assumir sua posição dentro do lar, de transmitir graça e favor, porque estão sendo roubados por uma pregação. O rádio está sintonizado no lugar errado. E aí o rádio só fala de falta. Falta de zelo, falta de cuidado, falta de amor, falta de respeito, desonra e tal. E você está ouvindo. Olha, é tempo de você pegar lá o seu radinho e sintonizar nas frequências do Espírito. Para mudar a transmissão, para conectar a transmissão àquilo que verdadeiramente importa e é necessário para a sua vida. Olha, eu já vivi situações de extrema alegria dentro da minha casa. Alguém fecha ali a porta? De extrema alegria dentro da minha casa em um cômodo só. E olha, eu não tenho vergonha de expor isso não, porque todos os outros cômodos parece que tinha havido um terremoto. Teve situações aqui de nós sairmos de uma conferência e entrar em outra e a casa emendar assim, 5 dias de abandono. E aí, esse que vos fala, esquecia um prato em cima da pia, sem lavar, com um pouquinho de comida. E aí nós chegamos, todos cansados, entramos para dentro do quarto, que é onde tem ar-condicionado, fechamos as portas, pedimos comida. Na hora de pegar a comida na porta, nós saímos igual o MacGyver. Os mais novos nem sabem o que é MacGyver, né? Ei, pastor, o senhor tem que renovar essa lista de exemplos. Jesus poderoso, eu estou ficando velho mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Com o vigor dos 25, amém? Pareço um rapaz de 25 anos ainda. Para a glória de Deus. Aí chegou, o cara chegou, é a pizza, não sei o que nós pedimos para comer. Aí você sai assim, ó. Não vamos bagunçar com a bagunça, não. Deixa ela em paz. Fui lá, peguei a pizza. Fui lá, peguei o refrigerante na geladeira, faca, não sei o que, pus em cima. Vamos bagunçar a única coisa que está limpa dessa casa. E vamos ser felizes. Vamos ser felizes. Ah, o senhor é um porco então, pastor. Sua esposa também não fica muito distante do senhor, não. Que vocês deviam ter pegado isso aí e limpado. Sim, é um fato. Havia uma necessidade, havia uma demanda, mas não era exatamente daquilo que a minha casa precisava naquele momento.
Eu havia ficado distante dos meus filhos por horas e horas e horas. Eles queriam um abraço, eles queriam um sorriso, eles queriam olhar no olho um do outro, eles queriam brincar, eles queriam o pai. E aí eu fiz o que precisava. Nesse momento eu percebi, estou transmitindo graça e favor para os meus filhos. Tem muitas demandas do lado de lá, fecha a porta. Muda a frequência, muda de janela, olha para o outro prisma, alinha as suas perspectivas para a real necessidade. Todo lar, todo casamento, a criação de todos os filhos necessitam de uma só coisa: verdade. E a verdade não é o que você está vendo, não é o resultado que você está colhendo. Verdade é uma pessoa chamada Jesus Cristo. Jesus ungido. Ele é o suprimento perfeito para o seu casamento, para a criação dos seus filhos. Ah, mas se eu fizer aqui a mentoria do nada faltando, nada quebrando e nada, eu vou mudar de vida. Ok, faça. Assuma o conhecimento, vai se tornar mais útil. Mas olha, no final das contas, o que verdadeiramente interessa é a sabedoria que vem do alto. É a inteligência espiritual. É o Espírito Santo, porque você vai ver, tem casas que são perfeitas, luxuosas. Né? Eu já entrei em ambientes, dentro de condomínios fechados, que a casa te abraça. A iluminação é perfeita, o cheiro, parece que eu estava num shopping, desses riquíssimos de metrópole. Você entra e fala, meu Deus. Aí você senta para conversar com as pessoas, o filho tentou suicídio, a esposa já está tomando um monte de remédio, e a casa está completamente desordenada. Você fala, não combina, não parece. Então, olha, é uma realidade diante dos olhos, mas é outra realidade de muito. Você olha assim e fala assim, não, esse povo está suprido. Por quê? Porque é o prisma do mantimento natural. Estou comparando com a minha casa. Eu não tenho um lustre desse. Eu não tenho uma campainha. Olha o tamanho dessa porta. Eu lembro de ir numa casa uma vez, que a porta era de madeira, ela tinha 3 metros de altura. Eu não medi não, mas no rumo assim tinha 3 metros. E eu fiquei pensando, será que essa bicha vira assim em cima do pino? E eu fiquei olhando assim, alguém vai ter que entrar para me ver ela abrir e fechar. Porque eu queria ver que mágica foi essa para pôr aquele tanto de madeira em cima de 2 pinos. Eu fiquei olhando, demorou, conversando com o casal, e olhando, falei, não, eu quero ver essa porta girar, porque isso é maravilhoso. Uma porta de madeira desse tamanho, isso deve ser da grossura de uma parede. Ela deve ser giratória, ela deve ter um eixo no meio que gira. A única forma de aguentar o peso. Ou então a parede um dia vai rachar. Fiquei olhando, né? E depois eu vi ela funcionando lá, realmente, eles trouxeram o eixo assim. Aí eu fiz a conta, né? Eu falei assim, rapaz, uma porta dessa deve valer uns 7, 8 mil reais. E achar um cara que instala ela desse jeito aí não é fácil, não. A mão de obra é cara. Falei, rapaz, olha só, é muita riqueza. Então, muito suprido naquilo que é natural. Talvez ali eu vi diante dos meus olhos tudo aquilo que eu acredito que a minha casa precisa, de maneira natural, de maneira financeira, de maneira comum. Mas qual que é o verdadeiro suprimento que toda casa precisa? É Cristo Jesus. É o pão vivo que desceu dos céus. Então não importa se é em palácio ou se é em choupanas, em buracos, em escavos, em vales. Não importa. O que importa é que você tem acesso à frequência e consegue transmitir graça e favor. Amém? Mudei completamente a mensagem. Seja o Senhor contigo. Mas olha, se você olhar para a vida de Jesus, ele é o padrão. Você não encontra no histórico de Jesus, nem na terra e nem na eternidade, nenhum momento que ele faleceu, ou ele padeceu diante de algum alvo. Tudo aquilo que ele decretou que faria, está acontecendo alguma coisa? Levantaram todos ao mesmo tempo? Só sede mesmo, né? Vai levantar mais alguém? Foram muitos aí. A comida estava salgada, né? Então, olha só. Se você olha para o histórico de Jesus, a sua jornada, ele vai de vitória em vitória. Ele é literalmente mais do que vencedor. Né? No momento que talvez a maioria dos olhos olharam com compaixão, foi na cruz. Falou, agora acabou. O sonho findou-se, terminou o sonho. Ele morreu, a morte venceu. E de repente, o que acontece? Ele ressurge do mundo dos mortos, ressuscita, cadê o corpo? O Redentor vive, ele aparece assunto aos céus. Então, não houve derrota. Uma vida de vitória em vitória. E o que o condicionou a isso? O que condicionou Cristo viver vida vitoriosa? Ele agiu de maneira favorecedora com todos aqueles que o buscaram. Sabe qual que é a maior trave que nós encontramos para transmitir graça aos nossos filhos? É a insegurança dele ficar mal acostumado.
Não, se eu fizer assim, em vez de disciplinar, se eu amar, ele não vai aprender a lição. Depois vai crescer um delinquente. Eu não quero isso para os meus filhos. Então, por insegurança e medo dele se tornar aquilo que você não quer, você acha que tem coisa melhor do que o favor de Deus. E aí você transmite aquilo que você acha que ele precisa. E muitas vezes tem a ver com a disciplina. E você usa a vara enquanto o seu filho precisa de mais atenção. Eu não estou falando que é errado usar a vara, não. Há ambientes e há momentos que você precisa, sim, amar com um pouco mais de firmeza, com um pouco mais de energia. Mas olha, não por insegurança dos pais, não por medo. Sabe por que muitas pessoas acham loucura a mensagem que eu prego aqui? E falam, olha, isso aí é de se avaliar. Toma cuidado com o que ele está pregando, porque, olha, isso aí vai beirar a libertinagem. Se a pessoa ouvir isso todos os dias, que ela é amada, que ela é perdoada, que nada te separa do amor de Deus, que Deus é favorecedor, olha, você vai transformar Jesus em um escravo, em um servo seu. E não é bem assim não, ele também é Senhor, tem outra face. Então, olha, o alimento mais sólido é você saber que tem uma parte que lhe cabe. Tem algo que é você que... Olha, nesse momento eu estou tirando o poder do suprimento completo que é Cristo Jesus e estou abrindo a porta para outras alternativas. Então o seu casamento, a partir de agora, debaixo dessa influência, além de Jesus, também precisa da mentoria do fulano. Também precisa do livro do ciclano. Também precisa de um salário X, de uma casa tal. Se não tiver o alimento, se não tiver o passeio, se não tiver as férias. E você vai condicionando naturalmente a sua alegria às coisas comuns e naturais. Se abriu mão do reino de Deus dentro da sua casa. Porque o reino é estabelecido pelo favor e pela graça de Deus. Por isso é que você foi atraído. Para transmitir graça e favor no interior da sua casa. Amém? Transmissores de graça. Você vai olhar para ele e vai falar assim, você vai pensar até, não, se eu fizer isso, ó, não, pastor, o senhor não conhece a peça lá de casa, é Nabal, não é Abraão não, é Nabal, se eu fizer isso, ó, vai montar em cima de mim, meu Deus, não, lá tem que ser no ferro e no fogo mesmo, do jeito que vem, volta, justiça própria. Aí você vai transmitindo justiça própria e a sua casa vai definhando, e de maneira natural vocês vão caminhando de um abismo para outro abismo, de uma escassez para uma miséria maior, e de repente acaba o amor, acaba o respeito, os filhos se dissipam, se perdem, não tem uma voz consolidada, perdem completamente a credibilidade numa aliança. Não, meu pai e minha mãe vivem em pé de guerra. Por quê? Porque vivem uma disputa, foram seduzidos por aquilo que eles veem e acreditam ser necessários. Por que nós deixamos de favorecer quem está vivendo ao nosso lado? Medo. Medo de ser manipulado, medo de ser abusado, né? Eu lembro de uma mulher, uma pregadora dessas mais antigas, talvez os irmãos também não conheçam, porque são muito jovenzinhos, chama Valnice Milhomem. E ela falava nas suas pregações assim, quem está morto não acha nada. Quem está morto não sente nada. Eu já morri para esse mundo, eu não sinto nada. Pode fazer o que quiser, não tem como abusar de um morto, não tem como passar um morto, não tem como passar um morto para trás, não tem como enganar, não tem como influenciar. Eu já morri para esse mundo, eu vivo para Cristo. Façam o que bem entender com essa casca. É por mais que tenha um fundo legalista no apelo, é verdade. Para as coisas comuns desse século, você já passou. Não há por que você usar de alta reputação ou de extremo preciosismo para consigo mesmo. O apóstolo Paulo, talvez nem seja ele, quem escreve é Lucas, mas ele menciona, em nada tenho para mim preciosa a minha vida. Em nada. Por quê? Porque ele chegou a esse nível. Eu estou morto. Viver é Cristo. Morrer é lucro. Viver é Cristo. Então, eu não me preocupo comigo. Não me preocupo com os ataques e as retaliações que vão acontecer com essa pessoa, a matéria. Não. Estou preocupado com aquilo que eu vou transmitir, porque é isso que tem valor, é isso que transforma, é isso que importa. Então, para desmistificar todo medo e toda insegurança, porque não vai acontecer com quem transmite favor. Você não tem coragem. Ontem eu falei isso, eu falei, olha, para alguns irmãos que eu tive oportunidade, mas você não tem coragem de difamar Jesus, não tem coragem de falar mal de Jesus, não tem. Você que conhece Jesus, que teve uma experiência com Jesus, que o aceitou um dia, não importa o tamanho da decepção, você pode até ficar desapontado, mas coragem de difamá-lo com seus lábios, você não consegue. Você pode até no momento da oferta não conseguir ver Jesus no apelo e falar assim, não vou dar nada, não vou dizimar, não vou ofertar, não vou cooperar, não quero ajudar nessa obra,
porque você não consegue enxergar Jesus. Mas no dia que você vê o Jesus da obra, que você vê que o Senhor está naquilo, que o favor de Deus está envolvido naquilo, você não tem mais escolha, você se rende, porque você viu Jesus. E por que nós somos assim com Cristo e não somos assim com o nosso cônjuge? Porque nos falta uma percepção, olhos espirituais, para ver que tal qual Cristo é também aqueles da sua casa. Então, a partir do momento que você assume essa perspectiva e decide olhar a sua casa como partes do corpo de Cristo, você passa a agir graciosamente. Assim como você age com Cristo, você age com o seu cônjuge. Nós brincamos muito com isso. Muitas vezes, eu e a minha esposa principalmente, porque eu falo para ela, não, Sara chamou Abraão de Senhor, você tem que me chamar de Senhor. Quando está um clima muito bom, né? Não sou bobo, né? Se tiver uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, eu já não brinco desse jeito. Já tem um sinalzinho que vai chover, então vai enegrecer o teto, eu não brinco. Mas quando está tudo bem assim, que não tem nenhuma possibilidade de eu estragar, eu brinco. Eu falo, então, você tem que me chamar de Senhor. Mas você chama Jesus de Senhor? Sim. Tem dificuldade? Não. Você reconhece. Por quê? Porque Jesus é uma pessoa, é um suprimento que só usa de favor para com você. Então você não tem coragem de abusar, você não tem coragem de enganar, você não tem coragem de fingir que não está ouvindo, você não tem coragem de difamar, você não tem coragem de levantar fofocas contra Cristo. Por quê? Porque Ele só te favorece, Ele só te abençoa, Ele só te ama, Ele só te reconcilia, Ele só te supre, só te abençoa em todo o tempo. Como que eu vou contra uma pessoa dessa? Está vendo que por meio do amor, Ele colocou você no time dele? Então o que vai acontecer na sua casa se você passar a transmitir favor como Cristo nos favorece? Seu marido vai vir para o seu time. Ele não vai montar em você não, muito pelo contrário. Mais fácil ele deitar no chão como um tapete para que você se assente, passe por cima. Ah, sua sandália, amor, sua sandália sujou? Limpa aqui, ó. É você que lava mesmo? Não pode fazer isso. Mas é isso que acontece, por quê? Porque se sente favorecido, se sente amado. E outra, nada aumenta mais a responsabilidade, o vigor e a virilidade de um homem do que uma mulher que o admira. Então, olha, a admiração que nós temos com Cristo, nós devemos levar para dentro da nossa casa. Por quê? Porque eu e você fomos chamados transmissores de favor, amém? Então, nós estamos aqui 21 dias, essa é a última semana do jejum, jejuando pela sua casa. Se você ainda não conseguiu ver sinal nenhum de milagre, você não conseguiu ver nenhum dos seus alvos ainda realizado, concretizado, nós temos ali ficha de alvos pessoais, ficha de salvação, de oração pelo cônjuge, ficha de proclamação, de confissão da palavra, entre outras coisas, mas parece que nada mudou. Decida hoje abraçar essa realidade. Fala, de hoje em diante, eu só transmito graça dentro da minha casa. O que é graça? Favor imerecido. É para quem não merece. Eu tenho certeza que lá na sua casa tem alguém que não merece. Tenho certeza absoluta. Então, ser gracioso ou transmitir favor lá é dar o que ele não merece. Você pode... Não, pastor, aí não é justo. É verdade, você está certo, não é justo. Mas você quer transmitir graça ou justiça? Porque a justiça, a seu tempo, também trará um fruto. E um fruto pesado. Porque agora você tem que sustentar a justiça. Porque no dia que você apontar o dedo e punir o erro do outro, você vai se tornar irrepreensível. Você não pode errar. Se nessa casa é proibido falhar, é proibido errar, e você decidiu caminhar em caminhos de justiça, porque, pastor, mas isso não é justo, vou favorecer sem merecer? Não, não é justo. Você tem razão. Mas olha só, essa não é a via que o Senhor tem enveredado para os filhos. Ele tem caminhos sobremodo excelente para nós. Então ele está falando assim, olha, transmita graça para você viver vida bem-sucedida. Cristo viveu assim, de vitória em vitória, de graça em graça, de favor em favor. Então ele tem preparado esse caminho para você. Pastor, mas aí eu vou virar o quê? Um saco de pancada? Faz o teste, no nome de Jesus. São 7 dias para terminar o jejum de hoje. Ao sair daqui, você faz um voto consigo mesmo. Não vota com Deus, não. Você não passa vergonha. Mas faz um voto com você mesmo, dentro do seu pensamento. Não deixa nem ele ou ela ouvir, não. Nem os filhos ficar sabendo. É só você e ele. De hoje até o próximo domingo, eu vou só favorecer esse povo. Eu vou só dar o que eles não merecem. Todo erro, você não vai elogiar erro, não.
nem usar de falsos elogios, não, porque isso é hipocrisia. Mas você vai dar o que eles não merecem e principalmente aquilo que eles sabem que não deveria ter. Honra, respeito, consideração, atenção. Né? Eu converso com maridos que quando eles chegam em casa, a esposa parece uma metralhadora de problemas. Então vai chegando o final da jornada, tudo que o cara não quer é voltar para casa. Ele quer voltar mais tarde porque o período de relacionamento fica menor, então eu chego em casa tarde. Como? Ela só fala enquanto eu estou comendo, quando eu acabo, nós deitamos e ó, dorme. É menos sacrifício, é menos difícil. Então, estão evitando a casa. Por quê? Porque a sintonia lá está transmitindo uma mensagem que não é a vontade de Deus. Não é o que Deus gostaria que você transmitisse. E aí está afastando as pessoas que você ama. E aí, de repente, você está vivendo vida isolada dentro de casa, casado, casada. Eu lembro de uma época no meu casamento, nós sofremos muito durante um tempo por causa do meu legalismo, a dureza, né? Metódico, chato, ainda sou com muitas coisas. Colocava tudo na conta da excelência. Teve um tempo assim que o brilho nos olhos da minha esposa sumiu completamente. Né? E eu repreendia tudo, exortava tudo, consertava tudo, sabia de tudo. Eu era muito bom, muito bom. E de repente, a minha esposa tinha circunstância que ela falava assim: não vai cortar o cabelo, não? Eu lembro assim de sábado, era o único dia de folga, eu lembro dela uma vez falar assim: tá precisando cortar o cabelo, você vai cortar o cabelo, não? E aí eu fui. Falei, uai, é o dia da folga, a gente podia ficar em casa. Mandou eu sair. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E depois eu fui meditar, parar para olhar, os problemas aumentaram e eu percebi. Sai daqui, pelo amor de Deus. Deixa eu terminar de arrumar essa casa. Não aguento mais você falando aqui dentro. E aí eu virei um problema, me tornei pesado, tudo que ela não queria era que eu ficasse dentro de casa, sem perceber por quê. Eu era um transmissor de julgo, de condenação, de peso. Então, as coisas que eu falava, talvez 100% estava certo. As exortações, as explicações, o contexto, e até biblicamente, muito certamente eu convenceria ela de que ela estava errada. O pastor tem essas características. Poderia facilmente convencê-la de que eu estava certo, mas estava usando de justiça. O Senhor nos chamou para viver vida graciosa, favorecedora, amém? Então decida transmitir graça de Deus. E meu casamento quase foi ao fim. Por quê? Porque eu estava transmitindo outra coisa, o que eu não fui chamado. Aí chegava na célula, eu falava da graça e do amor de Deus, mas chegava em casa, eu falava, e essa pia? Eu saía para aconselhar, quando eu voltava, as coisas estavam faltando, quebradas e fora do lugar. Eu falava assim, aí eu saio para fazer a obra de Deus e aqui em casa Satanás está tocando flauta. Meu Deus! Qual que era o prazer de uma mulher dessa? Chega no final da noite, você quer proximidade. E aí às vezes a coitada ainda até cede, porque não tem escolha. Mas olha, faz isso de uma maneira assim completamente desprezível, indiferente, fria. Por quê? Porque está faltando favor. Todas as áreas da sua vida. Todos os lugares que você consegue alcançar com os seus olhos, sentir com o seu coração, constatar com os seus pensamentos, que estão carentes hoje, precisa de uma só coisa, mais favor de Deus. Está com problema lá com os seus funcionários? Seja favorecedor, seja gracioso com ele. Está com problema na sua família? Seja gracioso com os seus parentes. Favoreça eles, surpreenda-os, removendo o jugo. Não seja crente chato, para lembrá-los daquilo que eles não podem fazer. Tem coisa pior do que você estar sofrendo uma demanda, um fim de um casamento, um filho que se enveredou no homossexualismo e de repente aparece um, eu falei para você fica aí na bebedeira. Outra, olha só, estou lembrando da pessoa que a culpa ainda é dela, que ela tem parte em tudo de ruim que ela está vivendo. E olha, a última coisa que as pessoas precisam ouvir, as pessoas precisam de palavra de esperança, principalmente as da sua casa, amém? A vontade de Deus, projeta por favor Atos capítulo 16, verso 31. Vou mencionar pelo menos alguns versículos aqui do dia 21, senão você vai falar que eu não preguei a palavra. Amém? Atos capítulo 16, verso 31 diz assim, ó, responderam-lhe, quem? Os discípulos. Falaram, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. É a vontade de Deus. É a vontade de Deus salvar a sua casa inteira. Então, transmita graça, seja um facilitador. Durante muitos anos, nós, cristãos evangélicos, fomos um problema para eles. Eles queriam estar com qualquer pessoa, menos com crente.
Porque estar com o crente na célula, estar com o crente dentro de casa, era assim, estar com o verdadeiro manual das regras, em pessoa. Não pode isso, não pode aquilo, né? Não traz bebida alcoólica, não sintoniza nesse canal, não pode assistir, não pode vestir, não pode usar, não pode. E nós passávamos o tempo todo expressando as regras, sem falar no assunto principal que era Cristo Jesus. Em outras palavras, sem transmitir favor de Deus. Amém? Eu espero enviar hoje você para a sua casa, cheio de graça e de favor para com os seus. Cheio de favor, cheio de graça, favor imerecido. Porque o que você tem recebido de Cristo, aos olhos de Deus, também é injustiça. É algo que você não merecia, porque você é de descendência pecaminosa. Você é fruto do pecado. As riquezas que estão na sua mão hoje, todas são resultado de iniquidade. É fruto de vaidade. É por isso que os homens trabalham. Os homens trabalham para os seus próprios interesses, para suas próprias vontades, para suas próprias posses. Por isso o apego no dinheiro. Então, mesmo sendo assim, avarento, complicado, inexplicável, debaixo dos céus, ele escolheu te favorecer, te abençoar. E mesmo o seu trabalho não sendo lá essas coisas, ele continua te prosperando, te enriquecendo. Mesmo as suas mãos não estando tão limpas e tão puras quanto se espera que estivesse, tão santas quanto deveriam. Seus olhos passearam onde não deveria essa semana. Você pisou em lugares onde o Senhor nunca imaginou que você estaria. Fez coisas, falou coisas abomináveis. Da sua casa, injúrias, um monte de problema, difamações, palavrões, agiu de tudo quanto é jeito. E o Senhor escolheu ignorar todas essas coisas e tecer graça e favor na sua vida. Trazer você aqui para lembrar você, olha, eu amo você de uma maneira especial, eu cuido de você, nada mudou entre nós, é só a sua perspectiva que saiu da sintonia, mas vai lá, ajusta lá o botãozinho, ajusta para cá que você vai voltar a perceber, eu amo você, eu cuido de você, eu cuido dos seus e eu salvo a sua casa. Amém? A vontade de Deus é salvar o seu e as suas casas, cumprir com toda a boa obra dentro da sua casa, com tudo aquilo que Ele prometeu nos seus filhos. Amém? Você não pode desistir disso. Às vezes as batalhas e o tempo, elas vão se tornando grandes muralhas, cadeias imensas. E aí você já está orando, às vezes, por uma pessoa, já faz muitos anos. Olha, se você pegar aqui minha fichinha de alvos pessoais, não sei onde eu deixei mais. Tomara que a pastora levou. Mas ela tem nomes ali que já estão há 7, 8 anos. Estão ali há muito tempo. É o livro de confissão? Não. Mas o que? Depois eu acho aí. Mas tem pessoas que eu estou orando há muitos anos orando por aquilo, por aqueles nomes. Outros entraram recentemente, mas olha, não pare de orar. Não pare de orar e principalmente não pare de dar testemunho. Qual que é o testemunho? De favor. Então, ele aparece diante de mim com a lata de cerveja na mão e eu ignoro, porque não é o mais importante. O que é a coisa mais importante? É a verdade é Cristo Jesus. Então, no final do encontro comigo, eu preciso que ele perceba, que ele sinta, que ele veja que o favor de Deus é com ele, é com a vida dele. É graciosamente presente ali. E toda vez que ele se aproxima de mim, ele consegue perceber esse favor transcendendo da maneira que eu olho. Isso é o nosso trabalho. É assim que nós pregamos, né? Quantas e quantas pessoas evitam ambientes religiosos por causa da maneira que se sentem olhadas. Estão tão cheias de condenação que elas pensam, não, se eu for lá vão me julgar. E às vezes você não está nem aí, só correu os olhos de maneira aleatória. E ela acha que já está olhando com a cara diferente para você, ou ele acha que você já está encarando de uma maneira diferente. Por quê? Porque eles já trazem em si essa carência da rejeição. Mas você foi chamado e atraído pelo Espírito Santo de Deus para transmitir graça e favor. Quando o Senhor se encontrava com um pecador, não importa o escândalo que era o pecado, não importa o tamanho da transgressão, ele não perguntava assim, e aí, o que você anda fazendo? Deixa eu ver aqui o seu caso, deixa eu ver o contexto que envolve, por que você se envolveu nisso? Ah, você andou prostituindo, né? Você não tem vergonha não? Então, vou resolver o seu problema agora e você vai ver se não faz mais isso. Não era essa a conversa, mas talvez essa é a conversa que está dentro da sua casa, entre você e o seu marido. No máximo um acordo de paz, com data de validade, se você voltar a fazer. Quantos e quantos maridos, de maneira tola, falam isso? Olha, eu não admito mais isso. Se acontecer mais uma vez, eu saio de casa. E o que acontece? Você pôs data, você verbalizou, você pensou, imaginou que pode acontecer. Vai acontecer. Por quê? Na hora de transmitir favor e transmitir graça, você preferiu apontar o dedo e transmitir condenação, fazendo ameaças. É muito ruim.
viver num cenário de ameaça, de inconstância. Então, olha, você tem recebido favor. Começa a transmitir favor dentro da sua casa, para os seus filhos. E na medida que você vê que está funcionando, abre os portões, começa a transmitir favor para os vizinhos, para os parentes mais próximos, para os amigos, depois para o bairro inteiro. Abre uma célula na sua casa, fala assim: minha casa se tornou uma extensão da igreja. Se você quer ouvir boa notícia, se você quer ser encorajado, é aqui, quarta-feira, às 20 horas, é o lugar. Você vai vir aqui, você pode vir vestido do jeito que você quiser, você pode vir com tatuagem, com brinco, com piercing, você vem do jeito que tá, mas não fica sem vir não, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui melhor do que você chega. Convicção. É por quê? Porque eu não recebo você aqui para te treinar, não recebo aqui para falar umas verdades para você, não. Eu me restringo a falar única e exclusivamente a verdade. Não é umas verdades, não. Lá na sua casa, no seu relacionamento com seus filhos, eu sei, tem algumas necessidades, né, de se anunciar algumas verdades. Talvez o seu cônjuge precise ouvir algumas verdades. Mas olha, essas verdades não têm poder transformador, nem abençoador. Tem poder de repulsa. Você vai afastá-los. Ah, pastor, então você conivente com as coisas erradas? Você complacivo? Não. Você vai lutar com as ferramentas certas. As ferramentas certas. Porque aquilo que te ofende, que te distancia daquilo que Deus tem para a sua casa, está distante de você uma palavra: falta de favor, falta de sabedoria. Todas as áreas da sua vida que estão em estado de degradação estão do jeito que estão por falta de sabedoria. E sabe o que é sabedoria? Sabedoria é Cristo Jesus. Nessa pequena jornada ministerial, eu encontrei com pais excelentes que criaram filhos assim, completamente complicados. E encontrei com pais completamente complicados que criaram filhos perfeitos. Os meninos estão liderando, são discipuladores lá em Goiânia, são cheios do Espírito Santo, honram os pais, mesmo sem os pais merecerem. São meninos assim de ouro. E você olha o contexto, o pai está na prisão, a mãe, dona de casa assim, mas já fez de um tudo nessa vida, completamente problemático. E aí você fala: não tem receita, não tem fórmula. O mundo, as pessoas estão atrás de uma fórmula para acertar, para dar certo na criação dos filhos, no casamento. Então, 7 passos para o casamento bem sucedido. Para a sua boa sucessão financeira, para você prosperar, 10 passos. Para os seus filhos serem vencedores, apostila, treinamento, mentoria, e não sei mais o que, um monte de coisas que você precisa fazer. E aí você encontra o pai, fez tudo que estava na cartilha, e o filho, um banana, usuário de droga. No meio da semana ele some, e aí se acha lá na Cracolândia. Quem explica isso? Quem explica isso? Então, como que eu vou ser pai numa geração dessa? Como que eu sou marido numa situação dessa? Como que eu sou cristão numa situação dessa? Simples, sendo cheio de uma sabedoria que não está na detenção dos homens, recebendo do alto aquilo que é necessário, com mais e mais favor sendo derramado sobre você. Jesus é a medida certa, perfeita, é o suprimento exato para todas as suas carências e necessidades. Não tem outro. Ah, é Jesus e mais oração, né, pastor? Porque a gente tem que orar, é ou não é? Sim ou não? Tem que orar mesmo. É assim que nós atraímos Jesus, não é? Aproximamos mais dele, é ou não é? Mentira. Não tem como estar mais perto do que residente. Ele fez morada em você. Então, a sua oração não é muito mais do que, lembra? Pegar o radinho e... é você entrando na sintonia. Qual sintonia? Ele está presente no casamento. Ele é real e está atuando na criação dos meus filhos. Ele vai mudar o cenário. Eu só preciso achar aqui a frequência. Aí quando você acha, a voz aparece. E a voz traz o quê? Suprimento. Pão vivo descendo dos céus. Transformação. E às vezes a ficha cai e você fala assim: nossa, era eu que precisava mudar. Mas só vi os problemas nele. Só vi os problemas nela. Só via os problemas ali, só acusava e só condenava. E só foi eu mudar isso aqui em mim, a perspectiva mudou. A casa começa a florescer, os frutos começam a aparecer. Por quê? Porque você encontrou com a graça e com o favor de Deus. Amém? Você tem disposição de transmitir graça na vida dos seus filhos? Sem medo? Uma das maiores perseguições que eu sofro no ministério é o fato de que se eu falar demais que as pessoas são amadas e que o salário, que onde abundou o pecado, superabundou a graça, as pessoas vão se lambuzar do pecado. Mas olha, eu estou casado com a mesma esposa e me relaciono só com ela desde 2010. Então, nunca toquei outra mulher.
E nunca precisei fazer nenhuma mentoria para ser fiel, leal. Eu e ela sempre assim reprovamos a maioria dos treinamentos. Porque eu falava para ela, olha, sabe o que nós precisamos? Ser cheios do Espírito Santo de Deus. Aí eu fui me tornando para ela e ela foi se tornando para mim, um par perfeito. Só porque decidiu ser cheia do Espírito Santo de Deus. Porque pessoa cheia do Espírito Santo de Deus só tem para dar favor. Pessoas que ficam atrás de intriga, atrás de verdades ocultas, escondidas e coisas místicas, acabam achando problemas. E aí agem segundo aquilo que estão vendo, aquilo que estão percebendo. E agem com segundas intenções, interesses próprios. Abominando e andando indiferente daquilo que Deus tem de plano. Por quê? Porque aquilo que Deus tem planejado vai fluir num cenário de graça e de favor que nós somos chamados para manifestar. Amém?